Paz do Senhor Jesus para todos. Glória. Deixa eu descer na pedra aqui. Glória. Esse dia é dia das mães. Eu quero parabenizar todas as mães. Que Deus abençoe a todas as mães. Amém? Que Deus abençoe a todas as mulheres guerreiras. Nesta live eu quero que você coloque isso em prática. O segredo. Qual o segredo de uma vida de oração? Qual é o segredo para manter-se orando? Para que orar? Como orar? Quando orar? Esses comportamentos são fundamentais. O primeiro passo, a primeira lição que nós devemos aprender é como orar. E por que orar? Esse é o primeiro passo. Como orar, por que orar e quando orar. As pessoas, primeiro passo, as pessoas que têm em mente que orar é só em momentos de crises, elas não recebem a graça de viver uma vida de oração. Segundo passo, como orar? Quando orar é um mistério. Por quê? Tem pessoas que não sabem quando orar, pensam que quando devo orar, só em circunstâncias difíceis. Por isso que nunca consegue manter uma vida de oração. Por que, pastor? Nunca consegue manter uma vida de oração? Pelo simples fato, a oração traz resultado. Pega isso, a oração traz resultados. Traz resultado, pastor? Traz. E os resultados que traz a oração, os mesmos resultados que traz a oração, são eles mesmos que nos tiram da oração. Isso quando a pessoa tem em mente que quando devo orar é só em circunstâncias desfavoráveis. É por isso que quando as coisas melhoram, elas param de orar. Então esse é o primeiro passo. Eu devo orar não pensando no resultado que gera a oração. Eu devo orar pensando no Pai, pensando na grandeza. Em primeiro lugar, orar é pensar na grandeza do nome do Pai. Por quê? Jesus ensinara na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificado é separado, ou seja, o teu nome não pode estar no meio de outros nomes. O teu nome é um nome separado. Porque os outros nomes não mudam, não transformam. Os outros nomes não têm poder. Os outros nomes nada fazem. Mas o teu nome é sobre todo nome. Então, primeiro passo. A pessoa quando reverencia o nome de Deus, ela consegue manter uma vida de oração. Esse primeiro passo é muito importante. É um fator especial. Por isso que você nunca deva orar pensando nos resultados. Mas você deve orar preocupado com os resultados. Deus, estou orando por um resultado para passar numa prova, passar num concurso, receber uma prova, abrir uma porta. Estou orando, Deus, porque eu quero a libertação de alguém da família, da minha casa. Mas eu já estou preocupado, porque o que me impulsionou a orar foi o problema. E o que me tirará da oração é a solução dos problemas. Então, por isso que as pessoas não mantêm uma vida de oração, a maioria. Pastor, e por que tem pessoas que mesmo sem obter resultados, não conseguem manter uma vida de oração? Tipo, as pessoas estão orando. A resposta até veio, mas a solução não. E ela parou de orar. Por que ela parou de orar? Sendo que é o resultado da oração que nos tira da oração. Então por que ela parou de orar se ela não teve resultado algum? Simples fato. Porque ela já iniciou a orar querendo logo, rápido. Não queria usar a ferramenta da paciência,
da persistência, da simplicidade, da humildade. Em primeiro lugar, quando você ora com paciência, grava isso, quando você ora com paciência, sem exigir que Deus te conceda logo, é uma grande humildade dentro de você. Todas as vezes que nós oramos, querendo que Deus faça logo, revele uma falta de humildade terrível. Já reparou que uma simples coisa faz Deus aborrecer com a gente? Então nós oramos e dizemos, Deus, eu quero logo, tira essa árvore aqui logo, é agora, anda. Não. Primeiro passo, nós precisamos, nós precisamos aprender o mistério da graça. O que é o mistério da graça? O mistério da graça é, eu vou receber porque eu estou aqui no monte orando. Sim, é óbvio. Ele diz que os teus ouvidos não estão tampados, a tua mão não está encolhida, mas está estendida. A Bíblia diz que os olhos do Senhor vê todos os moradores, vê bons e vê maus, vê justos e vê ímpios. Então, é a lei da oração, a resposta e o resultado. Orou, tem resposta e resultado. Mas só que há um mistério por trás disso, que é a graça de Deus. As pessoas precisam aprender a lição e o mistério da graça. Porque, primeiro, se essa árvore é um problema na minha vida e eu estou orando, Deus, um exemplo, eu preciso atravessar para o lado de lá e essa árvore não deixa. Aí Deus, remove essa árvore. Mistério. Resposta, Deus vai remover a árvore, eu vou passar. Ou seja, o que impede de uma porta abrir, de alcançar um milagre, uma vitória, vai sair, eu vou receber. E qual o mistério da graça no meio disso tudo? É que a resposta da oração não foi pelo simples fato de eu clamar. A resposta da oração foi porque Deus achou graça na mesma. O que é isso? Você orou, vai receber. Mas tem um grande porém. Você vai receber por meio da graça. Que isso? Você entender de forma simples. Mesma coisa. Trabalhou, recebe o salário. O patrão chega para você no fim do expediente e fala bem assim, olha, você trabalhou e eu estou te dando teu salário. Porque você trabalhou. Mas tem um porém. Teu trabalho foi bom, excelente, super eficaz. Eu vou lhe dar o salário. Tu és digno. Mas pela graça. Ou seja, você deu o teu melhor. No final você ouvir que você está sendo assalariado. Você está recebendo o salário porque você trabalhou. Mas mesmo que você deu o seu melhor, você ainda não merece. Mesmo que você dê o melhor, você ainda não merece. As pessoas precisam aprender esta lição. Que, embora eu viva uma vida de oração, eu não mereço. E se vier a resposta, é pela via da graça. A oração são dois caminhos. A oração e a ação. Caminhos humanos. Dois caminhos espirituais. Graça e intercessão. Graça e intercessão. Grave isso. Graça e intercessão. O Espírito Santo intercede. O papel do Espírito Santo é interceder as nossas orações. Após ele interceder as orações, Deus ele vai achar graça em mim, em nós. Achando graça, a graça de Deus é o quê? A oração subiu, foi colhida em salvas de ouro, como diz a Bíblia, passou-se na narina de Deus, ele diz cheiro suave ao mover espiritual no trono. E o que acontece em cima disso? Deus fala, eu vou te abençoar, eu vou te dar resposta através da graça. Isso é, você orou, mas você não fora digno. Você orou, você pediu, mas você não merece. Você deu o melhor, você passou a noite, a madrugada, em pranto, em clamor, mas você ainda não merece. E quando eu vou merecer? Nunca, porque a graça, ela é até a consumação do século. A graça é até o arrebatamento da igreja. A graça é até a vinda de Cristo Jesus. É a graça. Então, nós precisamos de aprender esta lição. Não, eu estou orando,
então eu vou remover essa árvore. Não, não. Eu estou orando. Deus vai remover por meio da fé e da graça que é em Cristo Jesus. Tipo, ainda que eu peça, eu não mereça. Ainda que eu clama, eu não mereça. Ainda que eu coloque toda a fé, todo o amor, toda a sinceridade, toda a devoção, mas ainda assim eu não mereço. E Deus olha para mim: filho, você teve fé, teve coragem, não teve medo, enfrentou, teve ousadia, teve convicção, mas você ainda não merece. Mas mesmo assim eu vou fazer. Por quê? A graça, quando vale a graça na oração? Quando você ora. Deus não vai achar graça numa oração de alguém que não clamou, tipo, ah, pastor, então tudo é pela graça. Sim, mas a graça se move nas obras, a graça se move na fé. Ah, mesmo que eu tive toda a fé para orar e Deus remover isso aqui para passar para lá, para mim entrar dentro de uma porta, alcançar uma bênção, a prosperidade. Ainda assim que eu exerça toda a fé, eu não mereço. Eu posso exercer toda a fé? Pode. Mesmo exercendo toda a fé, você é digno? Não. Isso é Deus dizendo que para nós, através da palavra, nunca seremos dignos de nada. Tudo que obtermos, tudo que recebermos, tudo que possuímos, tudo que adquirimos pela oração, foi a graça de Deus, foi o amor de Deus. A graça, melhor, a graça é o favor imerecível. Ou seja, ainda que eu clamei, eu não mereça. Ainda que eu busquei, eu não mereça. Por quê, pastor? A graça, porque nós temos uma dívida. Ela é impagável. E a graça, ela anula toda esta dívida. Pega esta revelação. Eu tenho uma dívida impagável com Deus. Eu não mereço resposta dos clamores. Eu não mereço resposta das orações. Embora eu clame, embora eu exerça fé. É por isso que pessoas sem fé oram e recebem. É por isso que pessoas sem saber orar oram e recebem. Porque sabendo ou não sabendo, é pela graça. Mas é bom nós saber a regrinha de como orar. Para quê? Não para batermos no peito. Ah, eu recebi porque eu sei orar. Eu sei os caminhos, eu sei os segredos da oração. Não. Mesmo que eu sei os segredos da oração, ainda assim eu não sou digno. Então, quando nós elevamos a oração a Deus, mesmo que exercemos toda a fé em Deus, mesmo que exercemos toda a fé em Deus, nós temos uma dívida com Ele. Que essa dívida vem lá do Calvário. É impagável essa dívida. Essa dívida ela só é pagável quando a graça se manifesta na vida do homem. Lembra que nós não tínhamos acesso de falar com Deus, entrar no Santo do Santo? Lembra? Era só os judeus que eram dignos. Ali era pelas obras. Hoje é obra, fé e graça. Grave isso. Hoje é obra, fé e graça. Então esse é o segredo. As pessoas não entendem. As pessoas, alguns batem no peito porque oram e não sabem o mistério da oração. É simples. Eu orei para Deus remover. Deus removeu porque eu orei? Sim. Foi porque eu orei? Foi. Mas porque ele achou graça. Ou seja, ele decidiu fazer, decidiu responder, decidiu atender a minha oração, mesmo que eu pedi com choro, com lágrima, com fé, com quebranto, com compaixão, coração contrito, quebrantado, mas ainda assim eu não mereço. Ainda assim eu não mereço. Eu posso passar 1000 anos orando, sem dormir, sem nada. Ainda assim eu não mereço. Tudo que vem através da oração, eu devo ter na mente. Graça. Pastor, por que está falando de graça? Porque Satanás, agora você vai entender o mistério. Satanás, ele usa uma arma muito terrível nos cristãos hoje. Qual é a arma? Orgulho. Qual é a arma? Orgulho. Qual é a arma? Orgulho. Ah, eu orei, eu começo a me orgulhar, porque os milagres começam a acontecer. Deus começa a manifestar a glória, as portas começam a abrir, as coisas começam de forma terrível a manifestar em minha vida, através de uma vida de oração que estou vivenciando. Aí Satanás, uma arma
que derruba os homens da oração. É por isso que todos os homens orgulhosos não conseguem manter uma vida de oração. Não conseguem manter uma vida de busca com Deus. Então, o mistério da graça é, grave isso. Enquanto eu não tiver isso dentro de mim, eu jamais vou conseguir manter uma vida de oração com Deus. Toda vez, orou 1 hora, Deus, pela graça, eu vou receber tudo aquilo que eu pedi. Ou seja, eu pedi, reconhecer no final da oração. Eu pedi, eu clamei, eu implorei, eu exerci toda a fé. Eu senti arrepio enquanto orava, a profeta veio do monte e profetizou para mim. Mas encerrar, Deus, tudo que eu vou receber que eu clamei é através da graça. E pela graça eu possuo, recebo e adquiro as respostas das minhas orações. Fica aí essa dica. Grave isso no teu coração. Graça, oração. Graça, oração. Ou favor imerecível. Ou seja, fez Deus um favor através da minha oração que eu não mereço. Favor imerecível é fazer algo por mim que eu não mereço. Ah, pastor, orar 1 hora e ainda não ser digno? Sim, irmão. É o que eu disse aqui. É o que eu disse aqui. Lembra da cruz. Lembra da cruz. As pessoas esquecem da cruz. A graça começou na cruz, mas ela só funciona na nossa vida quando temos a obra. Eu comecei a evangelizar, Deus começou a salvar. Sim, começou a salvar porque eu evangelizei? Sim, mas porque Ele achou graça no meu evangelismo. Então a graça, ela paira na obra do homem. Para quê? Para que Paulo escrevesse lá os Romanos, para que não gloriássemos nas obras, mas sim na graça. Por isso que hoje, embora você viva uma vida impecável, honre pai, mãe, ame a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo é como a ti mesmo, você ainda não é digno de oração. Você ainda não é digno de oração, você ainda não é digno de salvação. Embora você esteja nos padrões de um cidadão do céu, só seremos salvos pela graça. Pastor, então não deva viver nos padrões? Sim, você deva viver nos padrões, para que a graça te alcance. Porque a graça alcança quem ora. A graça alcançou todos. Na cruz, a graça alcançou todos. Mas a graça que paira para salvação, ela paira na vida daqueles que praticam as obras de um cristão que procura a salvação. Então, por isso que nunca devemos se gloriar por nada que é espiritual nessa vida. Pastor, por que Deus colocou essa tal da graça? Para que, todavia, eu não me orgulhe da minha fé, não orgulhe da minha coragem no Evangelho, não orgulhe da minha santificação física, para que, todavia, eu não... Você já reparou? Todos os cristãos, já reparou? Irmão, o mistério da graça, engloba oração, jejum, tudo. Você já reparou? Todos os cristãos que vivem uma vida de santidade, mas que esbanja demais, tipo, porque vive uma vida de santidade, como é que eu posso dizer? Porque vive uma vida de santidade, acha-se digno de pisar nas pessoas. Já reparou que todas as pessoas que fazem isso, quando caem, elas caem em pecados terríveis? Alguns estrupam criança, fulano estrupou criança, fulano estava traindo a mulher com um arquato, fulano estava fazendo isso, fazendo aquilo. É por isso, porque a graça, o mistério da graça é terrível, irmão. O mistério da graça, grave aí, o mistério, pastor, quando eu vou ser salvo pela graça, então não devo ter as obras? Eu já repeti, sim, você deva ter as obras para que a graça se manifeste gerando salvação na tua vida. Ande nos padrões divinos, mas só serei salvo por causa do favor imerecido. Filho, você está de acordo com o comportamento de cristão salvo. Você está orando, então você é digno de receber resposta. Mas todavia, pela graça, irmão. Não esqueça. Então, por isso que Deus faz isso aqui, ó. Por isso que Deus faz isso aqui. Ele corta o fio. Ele corta o fio da oração. Ele corta. É onde nós passamos a viver sim a vida desequilibrada. Então falamos de graça,
Vamos pular mais um aqui, vamos estender o vídeo, vai ficar um pouquinho longo, mas vai surtir um efeito espiritual na nossa vida. Qual é o outro passo, pastor, da oração? Qual é o outro passo? Salmos 34, 18. Perto está o Senhor, os que têm um coração quebrantado. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Então vamos lá. Eu quero fazer uma simulação aqui para você entender o que é perto está o Senhor. Vamos colocar aqui que o Senhor é essa pedra aqui. É essa pedra. É o Senhor. Ele é a rocha. Então vamos lá. Perto está o Senhor. Aqui. Perto está o Senhor. Deus é essa pedra. Os que têm um coração quebrantado. O que é coração quebrantado? Coração quebrado, macio, frágil. O que é um coração quebrantado, pastor? É um coração mole. É uma pessoa que chora à toa. É sensível. É uma pessoa que se humilha com facilidade, coração quebrantado. Se arrepende com facilidade. É até um pecador. Às vezes comete até coisas graves, loucas na vida. Mata, rouba. Enfim, pronto. Mas é uma pessoa quebrantada. Ou seja, é uma pessoa que pratica os horrores da vida, mas depois, Senhor, aí começa a chorar, quebrantada. Tanto essas pessoas, tanto perto, ele está perto. Perto. Ele ainda não está na pessoa. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. E por que isso vale para a oração? Porque quando eu oro com o coração quebrantado, eu atraio Deus para perto. Toda vez que você ora com o coração quebrantado, não é toda oração que a gente chora. Tem oração que a gente vai querer chorar e não vai conseguir chorar. Então chorar não significa coração quebrantado. Porque chora quem tem coração quebrantado e quem não tem. Mas quem tem coração quebrantado chora e também não chora. Então coração quebrantado é sensível, é arrependido. Coração quebrantado é coração mole. Poxa Deus, ó, mesmo que eu não consiga chorar, mas eu estou numa profunda tristeza aqui comigo mesmo. Coração quebrantado. Você atrai Deus para perto. Isso é o mistério da oração. Você ficar triste consigo mesmo, porque pecou, porque falhou. Coração quebrantado. Poxa, é um arrependimento profundo. É um arrependimento profundo. Coração quebrantado é arrependimento profundo. Então, quando nós oramos assim, nós atraímos Deus para perto de nós. Aí ele diz bem assim no Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos. Contritos é os verdadeiros. Os verdadeiros. Tem pessoas que não são verdadeiras na oração, pastor? Tem. Hoje de manhã eu podia vir no monte? Podia. E por que eu não vim? Ah, minha esposa deixou os meus filhos comigo em casa. Eu estou sendo verdadeiro? Estou. Mas para Deus, eu estou sendo mentiroso. Deus vai olhar para mim e vai dizer o quê? Meu filho, isso não é um coração contrito. Por quê? Eu quero justificar por não ter orado por causa de um problema. Ah, minha tia, meu tio, meu pai, minha mãe, meu trabalho. Então, para Deus, isso não funciona. Esqueça. Arranca isso da tua oração. Arranca isso. Não se justifica. O que funciona na oração, pastor? Deus, eu não orei, mas eu podia ter orado em casa. Deus, mas eu também não orei em casa. Sabe por que eu não orei no monte? Porque não deu. Claro, não deu, foi verdade. Então por que não orou em casa? Deus, sabe por que eu não orei em casa? Porque eu não tinha força. Porque eu estava fraco, desanimado. Eu deixei o problema me abater contra a verdade. Então quando nós... Eu estou sentindo arrepio aqui, irmão. Ela baraçaia. Então quando nós abrimos o coração para Deus, conforme os Salmos 34, 18 na oração, irmão, as coisas afloram. Você gosta de com quem anda contando mentira com você? Você não gosta. Você gosta de pessoas verdadeiras. Você gosta de pessoas que, mesmo que te fazem mal e te ofendem, mas rapidamente se humilham. Ou seja, poxa, eu te magoei e tal. Voltam atrás, mudam o comportamento. Tipo, a pessoa teve um comportamento mal entendido. Somos milhões e milhares de pessoas, parentes, família, vizinhos, enfim, igreja, fora de igreja. Quem nunca ofendeu alguém? Eu já. Mas ofende a própria mulher, o pai, ofende o próprio filho. Eu já ofendi o próprio filho. Às vezes nós falamos coisas que não é para falar. Mas
pedimos perdão a Deus, pedimos à família. E o que Deus gosta? O que é que Deus gosta no meio disso? Coração quebrantado é uma pessoa fácil. Você gosta do meu pai. Meu pai é rapidinho. Meu pai, ele até erra comigo, minha mãe, meu amigo, minha amiga, meu vizinho, minha vizinha. Mas rapidinho, ele, outro dia já está querendo tomar café comigo. Entendeu? Então, irmão, os mistérios da oração. Não é abrir a Bíblia e querer procurar um tesouro. Não, o mistério da oração é simples. É simples. E às vezes quando eu começo a orar e eu começo a perder as forças da oração, eu gosto, não para me exaltar aqui, eu gosto muito de orar. Algumas pessoas que me conhecem falam assim, como é que você consegue passar tanto tempo assim, orando a Deus, falando com Deus? E quando eu começo a mudar o meu comportamento com Deus, eu começo a perder as forças, vai diminuindo o pique da oração. Por quê? Porque o próprio Deus, ele vai distanciando. É o que eu disse, perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado. Quando eu paro, eu orei hoje de mal com Deus, brabo, aborrecido. Oração do Salmos 42. Oração do Salmos 42, irmão. Porque te abate a minha alma, espera em Deus, confia em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista disse no Salmos 42, que ele diz mesmo assim, quando eu não tinha problema, eu ia alegre na liderança dos que iam para Jerusalém. Mas os problemas me abateram, por eles me abater, eu parei de ir. Hoje, só fico olhando as pessoas indo felizes e alegres, e eu aqui abatido. Salmos 42. Ele diz, eu vejo as pessoas alegres, indo a Sião, adorar a Deus. E eu antes ia com eles, mas por causa de eu ter me abatido, eu não vou mais. Pastor, quando o problema nos derruba, irmão, quando falta o senso de humildade. Ali, você lê o Salmos 42, você vê o salmista colocando culpa, ele fala que não vai, porque está abatido. Não, era para ele dizer, Deus, eu não vou, porque eu deixei o problema me dominar. Eu deixei a tristeza ser mais forte do que minha fé. Eu deixei o desânimo ser mais forte do que minha perseverança. Então não tem mistério assim na oração. Os segredos da oração são simples. São coisas óbvias, coisas curtas. Basta um pouquinho de entendimento, um pouquinho de direção, que nós vamos aprender lições. Aí sim, você acha que Deus não vai querer passar uma madrugada escutando pessoas reclamando? Você já não é digno de falar. Eu não sou digno de te ouvir. E você ainda fica reclamando. Aí Deus, só hora 10 minutos, parou. Vem desânimo, cansaço. Então vai. Não. Irmão, é sincero. Quando você, mesmo que você está fraco, está caído, está lá embaixo, mas você é sincero. Oração sincera de Paulo. Oração sincera de Paulo aos Coríntios. Ele orou a Deus, pedindo para que Deus tirasse um espinho da carne. E Deus não tira. O que Deus fala para Paulo? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele fala, porque quando estou fraco aí que estou forte. Ou seja, Paulo estava dizendo ali o quê? Que quando ele tinha problema, era aí que ele orava mais ainda. Misericórdia, estou pegando a carrapada aqui, deixa aqui. Era aí que ele orava mais ainda. Então, irmão, os mistérios, os valores de uma vida, você vem para um monte de orar e carrega os carrapatos. Os valores de uma vida de oração como a de Paulo. Quando estou fraco ali, não é fraco de orar, não é desanimado. Fraco ali é ausência de coisas, ausência de saúde, ausência de dinheiro, ausência de recursos financeiros, ausência de coisas naturais que a gente precisa e necessita. Então, o que Deus estava dizendo ali? Esse homem, quando ele está preso, é aí que ele ora mais, é aí que ele busca mais, porque é aí que eu uso mais. É aí que eu uso mais ele. Então, nós precisamos de aprender esses valores. Esses valores. E qual era o segredo de Paulo? A Bíblia não diz qual era o segredo de Paulo para conseguir manter uma vida de oração. Mas é óbvio, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Isso é óbvio. Sabe por quê? Porque quando ele estava lá, a oração era sincera. Porque ele conseguiu manter uma vida de oração. Quando Deus abala o alicerce da prisão, Paulo estava orando. Silas estava orando. Aí nós falamos assim, Paulo e Silas estavam na prisão
E Deus abalou. Pensa que é simples assim? Estava orando e cantando. Eles oravam e cantavam. Então, aquilo ali diz o quê? A Bíblia diz, quem está alegre canta, quem está triste, ora. Então, quando ele começava a orar, ele estava triste. Quando a oração alegrava, ele cantava. Quando ele não conseguia mais cantar porque estava triste, ele orava. A oração alegrava, aí ele cantava. Então, esse é os mistérios. Por isso que Paulo orava e cantava. Então, os valores, as pessoas ficam, por que alguém passa 6 horas orando? Porque não se justifica. Pode ser o pior pecador. Você já viu esses homens muito usados por Deus? Pessoas muito usadas, terrível, pregadores. Pessoas que passam 3, 4, 5, 6 horas de oração, porque nunca justificam os seus erros. Nunca justificam as suas falhas. Então, é o que eu disse, a oração dos Salmos 42, você vê ele orando aqueles salmos, acabou. Você não vê o mover, você não vê a reação. Mas a oração dos Salmos 88, o salmista, os Salmos de Emã, irmão, eu estou todo arrepiado. Os Salmos 88, ou as riquezas do Salmo de Emã, a minha alma te queima. O meu coração arde. Qual é essa riqueza do Salmos de Emã? Ele diz, desde a minha mocidade eu sofro terrores, e desde a minha mocidade que eu sofro com isso, desde lá para cá eu estou orando, e não para, ele já era de idade. Ele saiu do reino de Davi, foi para o reinado de Salomão, já era ancião, já era de idade, ainda mantinha uma vida de oração com Deus. Então, segredos, você não vê ele se justificando. Você não vê, você vê ele dar o Salmos 88, lá você vê ele dar um pouquinho desequilibrado, mas ele volta, porque Deus vê que às vezes nós perdemos até um equilíbrio. Nós perdemos um pouquinho o equilíbrio. Nós perdemos, nós somos perfeitos. Mas Deus vê que você não está fazendo proposital. É porque você perdeu o equilíbrio mesmo. O teu corpo está esgotado. O próprio Jesus. Uai, ele diz, Pai, passa de mim este cálice. Você lê lá, Lucas diz que os anjos o serviam. Quando ele estava na cruz, os anjos o serviam lá no deserto. Então, você vê Mateus, Marcos e Lucas, um diz que os anjos serviam ele durante todo o período do deserto. Outro diz, depois dele ter fome, foi tentado por Satanás. Mas só que Marcos diz que ele estava entre feras e demônios. Então nós precisamos, é a regra básica, Salmos 34, 18, a regra básica da oração. Básica. Pastor, não para nós fechar este vídeo que está longo, o que eu disse do Paulo aí, que eu disse de Paulo, para nós encerrar a última regra básica da oração, você precisa de orar o quê? Pedindo a Deus a paz. Que é isso, pastor? Salmos 46, é oração. É oração. Acho que, se não me engano, o original é a paz de Cristo, a paz de Deus. Então nós precisamos de Salmos 46. Olha o que diz. Deus é o meu socorro, refúgio. Deus é, meu Deus do céu, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Então as 3 coisas. Deus é meu refúgio, lugar de se esconder quando tem perigo. Quando tem um perigo, se esconde em Deus. Ele está dizendo, pronto, vai dar tudo certo. Deus é a tua fortaleza. Fortaleza é para te livrar de ataques. Deus é o teu socorro bem presente. Salmos, diz para você, Salmos 34, 18, perto está o Senhor, socorro bem presente. Então, perto está o Senhor que tem um coração quebrantado. Só você tem um coração quebrantado, Deus vai estar perto de você. Mas isso não é o suficiente. Aí, vai dizendo o texto. O texto vem trazendo, Salmos 46. Aí, mais para baixo diz assim, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Então Deus, ele não está só em volta. Deus não é só um refúgio. Deus não é o socorro, não só está perto, socorro bem presente, bem perto. Deus também está no meio dela. Deus também. E quando Deus está no meio dela, é aonde você consegue manter a vida de oração no vale, no meio do deserto. Nós vamos ter um deslize, somos seres humanos, vamos. Mas logo, logo você vai deslizar e vai retornar. Como diz, Pai, passa de mim este cálice. Aí, com certeza,
Os anjos vêm, a Bíblia não diz com que os anjos vêm. Ei, rapaz, que isso? Você nasceu para morrer na cruz. Não. Aí ele, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, para manter uma vida de oração. Jesus continuou orando depois daquilo? Claro que continuou. Ele continuou orando, pastor. Jesus continuou orando depois daquilo? Continuou. A vida dele foi em oração. Oração e palavra. Quando você ora, a palavra não sai da tua boca. Você mantém uma vida de oração, a resposta que você dá para as suas adversidades é baseada na palavra. Aí ele responde, eu talvez verei o Filho do Homem vindo. Ele responde, aí não precisa mais dizer, mas isso é de morte, porque blasfemou contra Deus, contra tudo, está dizendo que é o Deus, dizendo que é não sei o quê. Então prenderam ele. Aí lá na cruz, não tinha mais Bíblia para usar, ele usa a oração, ele começa a orar. Ele faz oração profética. Oração profética. Oração profética, como diz Ezequiel. Ezequiel é oração profética. Ele fala, ele começa, diz ao vale de seco, começa a profetizar, começa a clamar aí. Clama aí para que esse negócio levanta aí. E ele disse, eu disse como o Senhor me deu ordem. Jesus faz oração profética. Hoje ainda estará comigo no paraíso. Oração profética. Ou seja, eu estou intercedendo por ti. Estou reservando lugar por ti. Hoje ainda estará comigo no paraíso. Aí lá na frente ele ora. Pai, perdoa os pecados. Porque não sabe o que fazem. É um pedido. É um clamor. Então, os mistérios da oração são simples, irmão. São simples. Nós já devemos orar com simplicidade diante de Deus. Simplicidade. Aí, o que eu quero encerrar para você é isso. Isso que eu quero dizer para você, como do Salmos 46. A oração, ela produz alegria. Irmã, desde a mocidade, Salmos 88, já era avançada de idade, mas continuava orando. Continuava orando. Você não vê ele saindo da oração, você vê ele orando o tempo todo, o momento todo. E diz lá bem assim, ele diz que orava de dia e de noite, ele começa dizendo. E ele encerra lá, eu acho que é o verso 13 do Salmos 88. De madrugada em vinha a minha oração. Ele orava de dia, de noite e de madrugada. Então esse é o segredo. E ele ainda, a oração não trouxe para ele alívio, não trouxe para ele resultado terreno, mas trouxe para ele resultado espiritual. Trouxe para ele resultados espirituais, os salmos de Emã. Então, a simplicidade da grandeza de uma vida de oração. Nós precisamos de Deus. Dá-me versículos que vai abrir a minha mente. Pastor, e qual é o mistério do Salmos 34, 18? Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, mas Ele só salva quem é verdadeiro. Ele só salva. Porque tem pessoa que é quebrantada, mas não é verdadeira. Ela é quebrantada, mas é meio verdadeiro. E ela consegue, ela traz Deus para perto, Deus vai embora, traz Deus para perto, Deus vai embora. Mas só que quem tem um coração contrito, perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado e salva. Então esse é o mistério da oração. Então, se você tiver um coração contrito, Deus vai te salvar do desânimo. Na hora que o desânimo vier, Ele vai te dar graça para orar. Ele vai te sustentar, Ele vai te salvar de você parar, de você desistir, de você retroceder, de você olhar para trás. Então, nós precisamos de gravar lições bíblicas. E como orar? Não, é simples. Peça a Deus, diz a Bíblia, quer sabedoria? Peça a Deus. E tem vários versículos que eu poderia recitar aqui para vocês, que são de riquezas terríveis e profundas. Mas em outra live, eu vou separar em outra live sobre oração, para você ver. Irmão, a oração do Pai Nosso, irmão, misericórdia. A oração do Pai Nosso. A oração que Isaías falou. Qual é a oração que Isaías falou? Só para nós encerrar aqui, qual é a oração que Isaías disse? Buscar-me-eis e me achareis. É achar Deus. É achar Deus. E aonde nós perdemos Deus? Nós perdemos Deus dentro de nós. Aonde nós perdemos Deus? Nós perdemos Deus dentro de nós. Então o salmista diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar de todo o coração. Nós só achamos Deus quando nós buscamos de todo
coração, ou seja, humildade, sinceridade, integridade, diligência, calma, paciência, tira a ansiedade. Bom, Salmos, Isaías, que escreveu isso, buscar o Senhor de todo o coração, e a oração do Pai Nosso, misericórdia, você junta essas duas orações, acabou. Você entra lá no livro de Tiago, a oração do justo pode muito ser feita. Pronto. Por que, pastor, a oração do Pai Nosso? Ela é terrível, é um ensino terrível, porque diz assim, a ansiedade, ela te ensina a orar sem ansiedade. A ansiedade é a causa de Deus fechar muitas portas para muitas pessoas. Deus disse o quê? Para Israel. Para Israel, que Deus disse para Israel? O que Deus escreveu para Israel? Deus escreveu para Israel que Israel precisava se converter, se arrepender. Aí então, ele sararia a terra. Ou seja, aí vinha bênçãos, vinha vitória. Ou seja, porque tem coisas para Deus fazer na nossa vida. As coisas para Deus fazer na nossa vida, nós precisamos de orar sem ansiedade. Libere essa ansiedade, Deus tira a ansiedade. Você começou a orar, já entregando o teu problema, esquece. Deus vai te abençoar, pela graça, que todas as orações. Mas muitas pessoas não são abençoadas. Ou seja, você vai até ser abençoada, mas já sabe de uma coisa, a hora que você receber sua bênção, você não vai manter orando. Não vai. Então, os segredos de quem mantém uma vida de oração, mesmo que os problemas vão embora, é os que obedecem à regra da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ou seja, só mantém uma vida de oração quem está à procura do reino. Do reino. Pode ver que quem está à procura do reino, ele ora, venha a nós o teu reino. Aí diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Pode ver que ele pede mais coisas espirituais do que terrena. Pastor, e por que quem obedece à regra da oração do Pai Nosso consegue viver uma vida de oração? Simples. Por quê? Os problemas acabam, mas os problemas espirituais nunca acabam. Sempre vai ter guerra espiritual. Então sempre este crente vai estar em constante oração. Sempre este crente vai estar em constante busca com Deus. Porque se ele está buscando pelo reino, se ele está buscando por perdão, perdoa as nossas dívidas. Se como nós perdoamos os nossos devedores. Sempre ele vai estar fazendo mal a alguém, alguém vai estar fazendo a ele. Então ele sempre vai estar orando. Então quem não põe isso na tua oração, quem não busca pelo céu, quem não busca pelo reino, pastor, e quando eu sei que eu estou certo, mas eu também busco pelo reino. Mas qual é a primeira coisa que você está pedindo? Que Jesus é o maior psicólogo. A psicologia de Cristo diz que se primeiro você busca a bênção na oração, eu vou orar aqui agora. Primeiro eu apresento minha casa, meu carro, minha serralheria, meu trabalho, meus clientes. Depois eu começo a orar pela minha salvação. A psicologia de Cristo diz que o meu coração, que é mais o terreno do que o espiritual. Por quê? Em primeiro lugar, eu clamei por necessidades físicas. Está dizendo a psicologia de Cristo dentro de mim, que em primeiro lugar em mim é as coisas terrenas. Que a minha prioridade, que a primeira coisa que eu quero que Deus resolva na minha vida é o problema das coisas terrenas. Que Ele entre nas minhas necessidades, que Ele abre as portas, que Ele resolva as minhas questões. Então, você precisa de obedecer a regra. Ninguém precisa dizer para você quem você é. Você vai se responder aí agora. Quem eu sou na oração? Aí você vai deduzir. Quando eu oro, o que eu apresento primeiro a Deus? Essa é a regra para conseguir manter uma vida de oração com Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que Deus guarde a tua casa,
que Deus guarde a tua família. Faça isso, que papai, ele vai desejar ouvi-lo a noite inteira. Não que ele não deseje ouvir o resto, é que ele não gosta de ouvir mentira. Ele não gosta de ouvir pessoas que tentam ludibriá-lo, comprá-lo, enganá-lo na oração. Não, Deus não se engana, ele conhece. Melhor opção, sermos verdadeiros e mantermos firme numa vida de oração com Deus. Se os problemas nos aprisionar, nos dará graça para orar. E a oração produzirá alegria. Quando produzir alegria, nós vamos começar a cantar. A tristeza vai vir logo de novo, nós vamos voltar a orar de novo. Mas nós vamos ficar nisso. Ora e canta, ora e canta, ora e canta. Até que as prisões se abalam e Deus traga para nós a liberdade. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos acompanhe. Um forte abraço. Em Cristo Jesus, teu irmão em Cristo, Carlos Vinícius do Carmo. Que Deus abençoe.